Ô, Brunão, seguinte, meu irmão. Vamos entrar em esportes aqui, que é a tua área. O Fabião também, a área dele. Não, o Fabião não é a área dele, não. Para. Zagueirinho fraco. Hein, Sandrinho? O Sandrinho tá vendo a gente aí, né, Sandrinho? Fraco, Quantas né? notícias pra nós, né, Brunão? Vamos lá. É isso aí. Vamos falar de um assunto um pouco meio chato, né? Que a gente já debateu um pouco durante a semana agora aí. Que foi o caso do racismo do zagueiro do Corinthians, né? O Danilo Avelar, que agrediu verbalmente um jogador jogando CSGO. Acho que é assim. Counter-Strike, né? É o nome do jogo. É isso aí? CS, é isso mesmo, Counter-Strike. Eu não sei muito esse negócio. Eu também não conheço muito, não. Counter-Strike. A gente só vê os outros falar, né? Que chamou, acho que se eu não me engano foi um argentino, com um linguajar um pouco baixo, né? E assim, queria saber de vocês o que vocês acharam da atitude do Esporte Clube Corinthians, que foi de ter demitido, rescindido o contrato dele, né? Então quer dizer que o Esporte Clube Corinthians rescindiu o contrato porque o jogador estava jogando um jogo e teve uma atitude racista. Isso. Jogando o jogo. Eu até deixei bem claro aqui pra você. Vamos lá. O fato da decisão do Corinthians ter sido tomado sem que a frase racista tenha sido proferida em um contexto de trabalho. Ou seja, ele é um atleta do Corinthians dentro do clube e fora do clube. Perfeito. Então ele honra porque ele recebe o salário dele. Então ele está representando as coisas do Corinthians. Então, Avelar estava fora de qualquer instalação do clube em um período de folga, que reforça a necessidade do compromisso dos jogadores com os clubes que representam longe dos gramados. Perfeito. Ô Carlão, você que tem, principalmente assim, trabalha com movimentos negros, como é que você vê essa atitude do Corinthians que, digamos, foi inédita, né, gente? Não sei se vocês sabem de alguma notícia disso ter acontecido antes, né? Eu vejo o Corinthians, aliás, eu sou palmeirense, diga-se de passagem, mas a gente não pode deixar de negar que o Corinthians... Agora eu entendi, porque vocês são Icária. Agora eu entendi. Os três ali, os três. Os três? Entendi. Então eles estão no lugar certo. Então, assim... Então, assim, é uma coisa a gente fazer uma análise do que aconteceu. O Corinthians já tem esse histórico. Né? Houve um ato de racismo com um jogador caçapava que jogava no Corinthians, e o Corinthians tomou a atitude também de afastar a pessoa que estava no clube que agiu com o caçapava. Então não é o primeiro caso que acontece com o Danilo Avelar, não, né? Já é residente no clube. A atitude do clube é que a gente tem que valorizar, né? O clube agiu certo, porque não o que ele falou é um absurdo, né? E isso acontece cotidianamente com o negro. A gente é acostumado a ouvir isso. Então o clube, para não prolongar muito no assunto, não quis saber e mandou embora. Eu acho que fez a atitude, parabéns ao Clube Corinthians. Então, agiu muito certo. Normalmente, atitude correta. Quando a gente tem esse ato de racismo em qualquer modalidade de esporte, a gente não tem a comprovação do ato. Sim. Né? Aconteceu isso aí com o Neymar, aconteceu aqui no Brasil várias ocasiões. Com o E Flamengo, nunca é comprovado, né? Isso também. Nunca é comprovado. O Gerson contra o jogador do Bahia. Isso. Mas nunca foi comprovado, porque não tem a fala. Só que nesse, vamos dizer assim, ele se deu mal, né? Sim. Ele mesmo assinou o atestado, né? Dele, né? Ele mostrou, escreveu nas redes Aí sociais, aí não tem pra onde correr, né? Aí tiraram o print. Então criou prova contra si. Né? Aí tirou o print, aí o Corinthians, né, correu para esse lado. E o mais engraçado, né, que ele foi e falou, não, eu fiz, mesmo tendo aquela prova, né, foi um caso assim, vamos dizer, ele cavou a sentença, como o Fábio falou. Ele assumiu, né? Ele assumiu. Ele assumiu. E teve um caso assim, bem legal, procurei na rede social aí, fui me informar, o Internacional de Porto Alegre. Sim. Né, que teve uma maneira muito legal. Agora ele colocou em contrato, Carlão, que se o atleta tiver algum ato racial, alguma injúria ou qualquer outro tipo de coisas, né, não agradáveis, o contrato dele é rescindido na hora. Então, assim, é um ponto positivo, né? Mas pegando a sua fala, Bruno, isso aí não só no esporte, né, Carlão? Sim. Teria que ser em qualquer Tinha tipo que ser em qualquer campo de atuação, campo de né? atuação, cara. Em qualquer lugar. No próprio trabalho, que acontece muito isso aí. Nossa. No dia a dia, né? Num supermercado que, de repente... Ô Fabião, História de supermercado isso já tem, aconteceu né? no futebol amador? Que você já presenciou?
É o que a gente sempre fala, né? A De injúria repente sim, você né? vai. Agora, O concreto, né? A concreto. prova é difícil. Você vai num campo de futebol que uma torcida ao contrário, sempre tem lá aquela famosa piadinha lá, tal, lá, tal. Marca o negão na área. lá. E acaba Macaco, acontecendo, né? Isso, é isso aí. interessante é que é o seguinte, pra gente, eu falo como negro, a gente ouve, né, as pessoas falarem assim, nossa, o Rafael deve ter frequentado o estádio já. Eu não Já. tenho costume ainda de frequentar estádio. Já. Quero passar isso, inclusive, para os meus filhos, de criar hábito para isso, né? Sim. Mas não tenho hábito. Mas a gente ouve as pessoas falando e assim, não, você xingar no estádio é normal. Eu vou lá no estádio pra Como se assim? extravasar, né? Tirar Muita um gente pouco a... fala Sim, Sim. exatamente. Onde que tá escrito que isso pode você xingar Não a tem pessoa? uma placa no estádio, né? Exatamente. Então, assim, eu não sei. Como é que vocês, que vocês E a pensam pessoa vai disso? com Se tanta pode, raiva, se né, não pra pode. xingar, pra falar. Tem aqueles doidos que andam no murinho, na beira. Meu, é impressionante. Na verdade, o que eu vejo disso aí, eu acho que o estádio de futebol, qualquer tipo de porte esportivo ou que seja, teria que ser um local pra família, né? Exato. Pra Sim. família. Exato. Mas Descontrair. hoje já ficam mais com medo de ir por causa de agressão, Briga. as brigas que acontecem, Exato. né? Não só pelo lado racial, mas tem pessoas que vão no estádio na intenção de arrumar uma confusão. O cara já sai de casa querendo arrumar briga. Já Arrumar uma sabe, briga, briga com a mulher e falar, hoje eu pego um Hoje eu vou lá, pegar hoje um cara é lá dia. no campo lá. Fala, Carol. Mas a gente está abordando o caso da Daniel, mas enfim, nós tivemos casos crônicos no mundo inteiro que no racismo é no esporte de uma forma geral. Sim. Né? A gente não está especificando a gente só não- o futebol. Porque o que acontece? O racismo, eu lembro o caso do Aranha, que a moça xingou ele atrás do gol, chamou ele de macaco, tudo, né? Mas o problema maior essa atitude do Corinthians fez com que a punição racial fosse aplicada. Sim. Né? Porque infelizmente quando você chama o seu irmão de macaco ou você ofende ele, a gente é enquadrado sempre com uma injúria racial, nunca com um crime racial. Sim. Então assim, é um crime de menor proporção, né? Então, ou seja, nunca é penalizado. Né? Então o Corinthians falou o seguinte, vai ser penalizado. Qual que é a penalização? Você perder o emprego para você aprender a respeitar o próximo. Foi isso que foi feito. Parabéns. Parabéns. O Corinthians Correta tomou uma atitude. atitude Correto. muito boa, né? É isso aí. É, E teve, você falando desse caso, não sei se você lembra, o Daniel Alves também, quando jogava na Espanha, sofreu um ato de racismo. Sim. Jogava uma banana. Ele comeu até a banana. Ele, como ele é um cara. foi. Ele é, como ele diz na rede social, é o crazy, né? Que é o Sim. louco. Ele abriu a banana, comeu e continuou o jogo. Agora, olha só, pensem assim na dificuldade que é você, mesmo naquela época, ainda já na Espanha, ele já era um jogador consagrado. Sim. Sim. Certo? Então, o que é o peso de um jogador consagrado realizar uma atitude dessa? Porque isso reflete depois nos jogadores mais novos. Eu particularmente vejo ainda pouca ação dos jogadores, pouco envolvimento dele em casos como esse. Né? Vocês não acham que falta um pouco também a Teve algum lugar aí, não lembro agora. Principalmente os jogadores consagrados, né? Mas teve um caso bem interessante que eu falo na questão dos atletas, né? Que eles se retiraram do campo. Sim, teve. Recentemente Teve um problema. Vamos embora daqui. Né? Saíram Exato. do campo. Exato. Eu falo assim que a classe ela tem que se unir, né? Tem que se unir. Ela tem que se unir. Aqui a gente falamos do esporte em si, mas em qualquer tipo de A classe que atividade, se, né? Sim, a exatamente. classe que se uniu, que foi bastante legal, foi a NBA. Sim, A NBA ela teve um caso de racismo da morte do Floyd, né? Se eu não me engano. exato. Tenho quase certeza que é dele. Eles entraram com a camiseta preta, né? Perfeito. Com o punho cerrado, ajoelharam na quadra, se retiraram, não jogaram 2 ou 3 rodadas, Sim. até que fosse, né, feito o que eles falam lá, que é de julgamento, que tem tudo certinho, né? né? Realmente Isso, que apuração, o que né? aconteceu. Perfeito. Então, assim, eles são unidos. Agora Sim. tem classe que é eu e vamos dizer, você? Tô preocupado com você não. É, Acho que exatamente. a união seria melhor, né?